Olá, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, para a nossa devocional. Hoje eu estou aqui, Carlos Brown Silva. Esse é o que o pessoal tem usado aí nas legendas, né? Mas eu estou aqui, a maioria sabe, porque o pastor Wilson passou por um momento de dificuldade, de saúde, esteve internado, mas graças ao nosso bom Deus, ele já está em casa, se recuperando. Mas fica aqui o pedido para que nós continuemos orando por ele e pela família dele. Nós vamos fazer isso agora, vamos orar pela nossa igreja também e por essa situação que estamos passando nesse momento. E vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pela nossa igreja. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus, nosso Senhor e Salvador, a razão da nossa vida. Iremos colocar nas tuas mãos a vida do pastor Wilson. Obrigado, Senhor, porque ele já pode estar em casa, se recuperando. Nós te pedimos que o Senhor realmente recupere plenamente, 100% a saúde dele, que ele possa voltar firme, forte, como nós conhecemos, e que ele possa exercer as suas funções tranquilamente, sem dor, que ele possa estar muito bem, que ele continue sendo essa pessoa que ele é, nos abençoando, nos mostrando a tua palavra, o rumo da nossa igreja, das nossas vidas. Também oramos pela vida da Lelita, do Noah, que o Senhor também continue protegendo e abençoando a vida deles, porque sabemos que eles são alvo do inimigo, uma família que temente a Ti, Senhor, e que eles precisam da Sua proteção e da Sua bênção, Senhor. Queremos também pedir pela nossa igreja, para todos os membros, que o Senhor esteja com cada um, também abençoando e protegendo de todo mal, e que cada um possa estar sendo aquela pessoa, realmente é sal, luz, possa estar fazendo diferença onde quer que esteja. E também, Senhor, te pedimos por essa situação, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelos nossos governantes, também pelas pessoas no mundo, Senhor, que estão passando por essas dificuldades. Sabemos que o Senhor é soberano e que o Senhor está no controle de tudo. Ensina-nos, Senhor, como viver nesse momento de isolamento, que possamos sempre te buscar em qualquer situação, qualquer circunstância que passamos. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, estamos aqui para mais esse estudo e eu queria continuar e dizer sobre essa questão da nossa igreja. Não, espero que isso não seja repetitivo, mas é sempre bom a gente lembrar, sempre meditar nessa palavra, nessa questão de que igreja nós queremos ser. Que igreja que Deus quer que nós sejamos. O pastor Wilson já tem dito isso há um bom tempo, já tem nos dado esses devocionais, esses estudos falando sobre esse assunto. Ele já colocou para nós aquela questão da igreja ser bíblica, ser uma igreja acolhedora, ser uma igreja que serve, uma igreja que proclama. E a gente deve pensar muito, meditar nisso, orar muito por isso, para que possamos realmente chegar na vontade de Deus para a nossa igreja. E pensando nisso, meditando nisso e orando por isso, existem algumas coisas que nós que deve estar bem clara para nós como igreja. São coisas que parecem óbvias, tem coisas que parecem simples, mas no decorrer da história da igreja, do teu povo, do povo de Deus, a gente nota que isso não é tão óbvio assim, pelo menos na prática. E agora eu queria destacar esses dois pontos, que é a questão da questão coletiva e da questão individual. Primeiro ponto que eu queria destacar hoje é a questão da vontade de Deus.
Nós, como igreja, nós podemos pensar sim como o que igreja nós queremos ser. Nós podemos pensar num ideal que a gente lê na palavra de Deus, mas esquecer do básico que é buscar primeiramente a vontade de Deus para a nossa igreja. Parece óbvio, mas se nós, como eu disse, olharmos para a história da igreja, não foi o que aconteceu em toda essa história. E se a gente não fizer isso, a gente não buscar realmente a vontade de Deus, isso está claro para nós. Nós vamos fazer campanhas, nós vamos planejar, nós vamos fazer, que é a nossa área, com uma comunicação fantástica, e as pessoas vão ficar animadas com isso, vamos incentivar as pessoas. E se a gente não estiver fazendo a vontade de Deus, de nada vale. E eu não estou dizendo aqui que essas coisas, planejar, fazer uma campanha, fazer uma comunicação visual boa, estar antenado, estar contemporâneo, ser contemporâneo, usar os meios que nós temos. Não estou dizendo que isso é ruim, não, isso é muito bom, porque Deus pode nos mostrar como usar isso, Deus pode nos realmente iluminar em relação a isso, mas primeira coisa, tudo tem que estar de acordo com a vontade dele. Tudo nós temos que sempre pensar o que nós vamos fazer, o que nós vamos ser, deve estar na vontade de Deus. Parece óbvio, mas realmente não é. E nós temos vários textos na palavra de Deus que realmente mostra que nós devemos fazer a vontade dele. E, na verdade, eu queria ler para vocês um texto que é um dos textos que talvez seja o texto mais conhecido no mundo. E muitas pessoas conhecem de cor, muitas pessoas elas falam repetidamente. E não é só a nossa igreja. A nossa igreja nós não costumamos não fazer essa oração. Talvez façamos em nossas casas, talvez a gente conhece de cor também, mas nós não fazemos essa oração, que é a oração do Pai Nosso. Ela está lá registrada em Mateus 6, mas eu vou ler o versículo 9 e 10, e nós vamos meditar nesse pedacinho dessa oração que Jesus nos ensina a orar, e não a repetir o que ele disse, e não decorar e simplesmente falar em 10 segundos o Pai Nosso, e terminou, beleza, marquei um tique, que eu fiz a minha oração do dia. Não, nós devemos orar, mas pensar, meditar naquilo que a gente realmente está falando. E Jesus nos ensina, e ele começa, nós já conhecemos, mas eu vou repetir aqui: Pai nosso que estás no céu. Pai perfeito, não um pai imperfeito, não esse pai, a figura que nós temos, o terrena, porque muitas pessoas podem ter problema de associar Deus como pai, porque ele não teve um pai que realmente fosse uma pessoa a ser seguida. Pode ter sido um pai violento, um pai ausente, e talvez algumas pessoas tenham dificuldade. Mas esse pai que Jesus está falando, nosso, inclusive quando ele diz nosso, ele está colocando aqui, nós somos irmãos, nós somos uma família, então ele não é pai meu, seu, é nosso pai, então nós somos uma família. E quando ele diz, estás nos céus, não quer dizer uma localidade distante, que muitas vezes talvez pensamos, mas aqui o significado é de perfeição. Então ele poderia ter dito Pai Nosso Perfeito. E é justamente esse Pai Perfeito aqui, já começando nessa linha. Poderia ter parado a oração, porque é muito profundo isso. Pai Nosso que estás no céu. E muitas vezes a gente fala isso corrido e nem pensa no que a gente está falando. E ele continua: santificado seja o teu nome. Deus é santo, não tem espaço para o pecado. E seu nome é santo. Venha
o teu reino, ser reinado por esse Senhor maravilhoso. Venha o teu reino, e aqui chega na parte em que gostaria de destacar, ele diz logo aqui no começo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Isso é uma das vezes, não contei, não sei quantas vezes nós temos na palavra de Deus que fala em fazer a tua vontade, mas são várias vezes. Essa é uma delas. E que parece óbvio, a gente conhece, a gente sabe, e a gente sabe que é a melhor para nós. E aí a pergunta é: por que nós não deixamos a vontade de Deus nas nossas vidas? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a gente continuar, se a gente for um pouquinho adiante, lá em Mateus 7:21, Jesus nos alerta da seguinte forma: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, gostaria de destacar essa palavra, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Apenas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade do Pai, entrará no reino dos céus. Mais uma vez, porque Jesus deixa claro e que devemos fazer a vontade dele. Eu li um livro em que o autor ele fez um teste com uma palavra, com a palavra Natal. O teste era não lembro agora se era um TCC, um trabalho dele, mas ele fez esse teste com essa palavra Natal. Ele dizia a palavra, dizia Natal, e as pessoas tinham que responder a primeira coisa que vinha na cabeça. E a primeira coisa que vinha na cabeça das pessoas era Papai Noel, era festa, era presente, tudo vinha, mas Cristo era uma das coisas difíceis que aparecia na mente das pessoas. E ele chegou à conclusão que o Natal tinha sido comercializado, tinha sido paganizado e que tinha perdido o significado verdadeiro do nascimento de Jesus. E ele fez o mesmo teste para essa questão da vontade de Deus. E ele falava para as pessoas o que vem na sua cabeça quando eu digo a vontade de Deus. E normalmente vinha coisas ruins na cabeça das pessoas. Ou vinha morte, ou vinha acidente, desemprego, ou vinha coisas ruins. E ele chegou à conclusão de que as pessoas tinham uma sensação de que a vontade de Deus remete a uma coisa ruim. Talvez em alguns momentos nós também pensamos assim. Mas, na verdade, a palavra de Deus, ou melhor, a vontade de Deus, ela é a melhor para nossas vidas. Não simplesmente a gente costuma ouvir frases de era a vontade de Deus que a pessoa faleceu, e aí para se consolar ou para alguma coisa assim, mas sempre se remete a uma coisa ruim. Não, pessoal. Não, meus irmãos. A vontade de Deus, ela é boa, ela é maravilhosa. Ela é a melhor para nossas vidas e não a nossa. Nós realmente devemos sempre que orarmos, na verdade não sempre que orarmos, porque nós devemos orar sem cessar. Nós devemos estar sempre, continuamente em oração. Nós sabemos disso, nós aprendemos isso lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar, orar continuamente. E nós devemos, nessas orações nossas, contínuas, nós devemos sempre buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Aqui, queria, no segundo ponto, que não é mais coletivo, não é coletivo, mas individual, a gente tem que partir desse princípio. Se nós realmente entendemos que a vontade de Deus é melhor para nós, se nós reconhecemos isso, quem reconhece isso? Somos nós, seu povo, porque nós acreditamos nesse Deus,
nós louvamos esse Deus, nós glorificamos esse Deus, nós reconhecemos o seu senhorio e nós sabemos que a vontade dele é a melhor para nossas vidas. E se nós somos transformados, se nós somos filhos desse Deus, se nós somos irmãos de Jesus, então, se nós somos irmãos, esse amor de Deus vive em nós. E se esse amor, se esse Espírito Santo vive em nós vamos conseguir em Deus, não com as nossas forças, mas em Deus, nós vamos conseguir colocar em prática aquilo que Paulo escreve em Romanos 12. Inclusive fica aqui o desafio de nós estudarmos essa carta. Romanos é uma carta maravilhosa, uma carta que nos ensina tanto e que muitas vezes nós não lemos, nós não estudamos. Talvez leve a vida toda, porque é muita coisa. Ela é rica demais. E só esse capítulo 12, ele já é incrível. E eu vou destacar 2 versículos desse capítulo. E que nesse capítulo ele deu várias coisas práticas. E só para contextualizar um pouco, aqui em Romanos, Paulo não fundou essa igreja, mas Paulo tem autoridade dada por Cristo para escrever para eles. E essa igreja ela tem 2 problemas. Ela tem um problema interno, porque ali tem cristãos, judeus que se converteram, e aí continua com as suas práticas, com os seus rituais, né, circuncisão dos seus filhos, eles não comiam qualquer coisa, mas ali também tinham os gentios que tinham se convertido, então, e tinham outras práticas, então eles tinham essa tensão entre eles, e Paulo escreve também para resolver esse problema, mas eles tinham outros problemas externos também, porque eles não estavam sendo bem vistos pela sociedade da época. Os romanos, os pagãos não gostavam deles e os judeus também não gostavam deles, os judeus não convertidos também não gostavam deles. Então Paulo escreve também nessa tensão que estava acontecendo ali. E Paulo, nesse capítulo 12, nesses 2 versículos, eu queria destacar aqui o versículo 1 e o versículo 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Irmãos, se nós nos oferecemos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós vamos ter uma vida diária, uma vida santa, uma vida com Deus em todos os momentos de nossa vida. Não só nos finais de semana, não só em casa, mas em todos os momentos, em qualquer lugar. Nós somos um sacrifício vivo a Deus. Então, Paulo aqui está falando, esse é o culto racional de vocês. A nossa vida é um culto. Não às 9h30 da manhã, não às 21 horas de quarta-feira. Não é esse culto que ele está falando. Nossa vida é um culto a Deus. Nossas ações, nossas palavras, tudo o que nós fazemos deve ser em nome dele. Assim como diz lá em Colossenses 3,17. Quer faça tudo o que fizeres, quer em ação ou em palavras. Faça em nome de Deus. Então, nossa vida deve ser um culto ao nosso Deus. E aqui no versículo 2, ele prossegue, é um versículo que é bem conhecido também. Não se moldem ao padrão desse mundo. Irmãos, não se moldem ao padrão desse mundo. Nós temos visto, nesse tempo de relativismo, o mundo entrando nas igrejas. Isso, nós corremos esse risco sério. Porque muitas coisas novas aparecem e muitas vezes nós não sabemos como lidar com elas. E perdemos um pouco da noção do que é certo e do que é errado. E é por isso que nós devemos estar sempre em oração e sempre buscando a sabedoria de Deus. E nós vimos que algumas igrejas se perdem porque o mundo tem entrado na vida da igreja, relativizando as coisas, relativizando algumas atitudes, comportamentos que nós sabemos que não são de Deus. E aqui, Paulo já na época já diz, não se moldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de não só experimentar, como diz aqui, capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu disse, a vontade de Deus, ela não se remete a algo ruim. Ela é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos disso e muitas vezes nós oramos por isso. Muitas vezes nós falamos abertamente sobre isso. Mas será que a gente realmente vive dessa forma? A gente está pensando numa igreja viva, numa igreja que faça diferença. Eu lembro que o pastor Wilson falou sobre isso, falou que se a igreja um dia não estiver lá, será como as pessoas vão lembrar da nossa igreja? Será que vão dizer, tinha uma igreja lá? Será que a gente vai ter feito o impacto que deveríamos ter feito como igreja? Será que vão lembrar da nossa igreja, uma igreja que realmente fazia diferença e que agora nós vamos fazer falta? Irmãos, a nossa igreja só vai fazer realmente diferença, vai impactar se nossas vidas individualmente, como pedras vivas, nós tivermos uma vida santificada com Cristo, uma vida santificada no nosso dia a dia. O meu professor contou uma história, espero não estragar essa história, é uma história de um lobo. Ele falou quem a pessoa que contou para ele, e eu não tenho agora aqui o crédito, peço perdão por isso, mas ele contou a história de um lobo. Um lobo que tinha a sua vida, comia carne, tinha a sua vida lá, andava pelas montanhas e tal, vamos dizer assim, vamos imaginar uma vida de lobo, uma vida de balada. E o lobo comia as ovelhas e tudo mais, tinha uma vida, né, daquele jeito. E ele, um dia olhando as ovelhas, de forma que elas viviam, ele falou, poxa vida, eu quero ser como uma ovelha. Quero mudar minha vida, quero mudar meu modo de minha alimentação, quero ter uma vida mais calma. Olha só como elas vivem calma, uma alimentação saudável e tal. Só que ele não podia ir lá viver com elas como ele estava, então ele pegou uma ovelha que ele mesmo tinha matado, né? Pegou a sua pele de ovelha e se cobriu e se fantasiou de ovelha e foi viver com elas. E estava ali vivendo com elas tal, e passou um dia, passaram 2 dias, passaram 3 dias, ele não aguentou mais, ficava muito difícil, porque ele tinha saudade daquela vida de lobo, então para não voltar para a vida de lobo, o que ele fazia? À noite ele saía, tirava aquela fantasia de ovelha e ia viver sua vida. Ia lá caçar, ia viver a vida nas montanhas, uivando lá. E depois que fazia isso, matava o soldado, ele voltava, colocava a pele de ovelha de novo e vivia com elas. E vivia assim, dessa maneira. Será que a gente não consegue enxergar alguma coisa parecida? De pessoas que vão à igreja, vivem de uma maneira aparentemente santa, correta, mas quando sai, vai viver o seu dia a dia, na semana, tem atitudes deploráveis que não condizem com a palavra de Deus, palavras chulas, palavras, não só palavras, mas atitudes também, relativizam as coisas, será que certo? Então, não teve transformação. Para esse lobo realmente se tornar ovelha, precisaria de um milagre, ele se transformar realmente numa ovelha. Talvez isso esteja faltando nas igrejas, de uma transformação realmente de vida. Esse lobo virar realmente uma ovelha e realmente mudar a sua maneira de ser, o seu jeito de ser, e não só colocar uma fantasia e viver entre elas.
Eu queria também colocar aqui que naquela época tinha também os atores, na época grega. Ali, os atores eram chamados de hipócritas. Se nós formos um pouquinho adiante aqui, no capítulo 12 de Romanos, falando sobre amor, no versículo 9, Paulo diz que o amor deve ser sincero. Em uma outra tradução, ele diz que deve ser sem hipocrisia. Naquela época, os atores, o nome dos atores eram hipócritas. Daí vem a palavra hipócrita. Esses atores, eles usavam máscaras para não mostrar o que realmente eles estavam mostrando. Eles nunca sabiam o que realmente ele estava, como ele estava naquele momento. Vivia de uma maneira diferente daquilo que ele estava mostrando. E é assim que nós não devemos viver com máscaras. E não é essa máscara agora que as pessoas têm que usar no coronavírus, mas uma máscara que não mostra realmente quem é a pessoa, o caráter da pessoa. Nós não devemos ser hipócritas. O nosso amor deve ser sincero e realmente devemos ser ovelhas. Irmãos, nossa igreja realmente será como Deus quer que ela seja. Quando nós, individualmente, formos verdadeiramente essas ovelhas, vivemos realmente com sinceridade e não com hipocrisia. E sempre buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Se nós realmente formos essas ovelhas, nós saberemos quem é o nosso pastor. E o nosso pastor é Cristo Jesus, o único que merece toda a honra e toda a glória. E é a vontade dele que nós devemos sempre buscar para nossas vidas, para nossa igreja, e podemos fazer a diferença e podemos impactar realmente o nosso bairro. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que possamos pensar e meditar muito sobre isso. Que Ele possa nos abençoar, nos proteger, nos dar sabedoria, e que possamos refletir isso na nossa igreja, e que a nossa igreja realmente seja aquilo que está proposto para nós. Uma igreja bíblica realmente, que vive a palavra de Deus. Uma igreja que acolhe realmente as pessoas. Uma igreja realmente que serve. E uma igreja que proclama a tua palavra, que proclama o Evangelho, boas novas. Eu queria orar com vocês para terminar e colocar isso tudo diante de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque, apesar de tudo isso que estamos passando, o Senhor é soberano e o Senhor tem controle sobre tudo. Ensina-nos, Senhor, a fazermos sempre a tua vontade e que cada um de nós possamos viver com sinceridade, viver, Senhor, contigo todos os momentos de nossas vidas, para que possamos te servir da melhor maneira possível. Perdoa-nos, Senhor, quando erramos, quando nós pecamos. Perdoa a nossa maneira de ser, mas em Ti, Senhor, nós temos a salvação, em Ti nós temos a capacidade de transformar esse mundo. Obrigado porque o Senhor nos transforma, o Senhor nos protege. O Senhor é a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. E te peço, Senhor, que a nossa igreja possa refletir o Teu nome e possa realmente ser uma igreja viva, uma igreja que realmente faz diferença, não só no bairro, mas que a nossa igreja seja um exemplo daqueles que te seguem e te exaltam e te engrandecem, Senhor Jesus. Nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.